E a virada de chave de tudo isso, que depois desse processo todo do assédio sexual, eu fechei essa conta com um câncer, que hoje ele não existe mais, eu tô curada e tá tudo bem. Quando a gente fala de capitalismo, né, só lucro, 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 porque o lucro só tá trazendo doenças para o contexto desse negócio. Mas como que o meu autoconhecimento e a minha consciência me fizeram entender que o mercado financeiro, ele precisa ter um olhar humano. Hoje nós vamos falar com a convidada, a Cris Costa. Eu que agradeço estar aqui perto de duas pessoas aí incríveis, que conheci tem pouco tempo. Nossa, deu risada. Você falou incrível e deu risada. Agora ninguém vai acreditar. Não, é para acreditar. É que eu gosto de me sentir à vontade nos ambientes e eu acho que é uma característica minha, assim. Eu estou e estarei sempre sorrindo, assim. Eu acho que eu vou contar um pouco da minha trajetória para vocês e aí vocês vão entender o motivo pelo qual eu sou essa pessoa dessa energia, desse sorriso no rosto e tá tudo certo, vambora, levanta e vai, né? Eu tenho aí hoje, você falou Diamond, mas eu sempre falo pro pessoal, gente, eu vou explicar para vocês por que é diamante. Corrige. E aí a gente adora errar e a gente deixa o erro, entendeu? Eu vou explicar para vocês qual é o significado aí da palavra diamante, né? Eu sou a CEO. A gente já errou data de fundação de empresa. Fica tranquilo. Eu vou contar aí para vocês, então, por que tem esse nome, Diamante. Eu também estou à frente aí da operação IAICO, que é uma empresa de educação para crianças a partir de 4 anos de idade. E ela foi fundada aí, o fundador o idealizador disso tudo é o meu filho de 8 anos, que inclusive a Diamante com Y, né? O Y, que é a última letra do nome dele, ela representa no formato diamante, né? A Diamante, ela é um diamante eterno em construção, né? A gente vai lapidando para que essa construção ela siga os caminhos e os propósitos que se devem aí da vida e como pessoa. Então, quando a gente fala em monte, o monte significa a maturidade que a gente vem adquirindo durante a vida, né? É o que a gente traz da nossa vida e o que vai constituindo a lapidação desse diamante. Então, ela se chama Diamante por isso. O Y é em homenagem ao meu filho, porque foi ele que virou essa chave nessa história para a construção aí da atuação da Cris Costa no mercado financeiro. E aí dá um plus, né, vindo aí com a IAICO, que foi uma ideia vinda dele, de uma experiência incrível que a gente viveu aí. E conta para o pessoal um pouco dessa história financeira até chegar nesse momento que você está hoje. Legal. O pessoal conheça tua história, tua trajetória. Quando a gente se coloca nessa posição, né, como mulher dentro do mercado financeiro, eu tenho uma referência que se chama Teresa, de 1978, que é uma mulher que atuou, né, a primeira mulher que atuou na Bolsa de Valores, né? Quando a gente olha para esse cenário, 10 anos depois disso é que veio essa coisa da gente ter a igualdade, né, entre homens e mulheres, quando a gente fala em Constituição. Então, quando eu olho para essa trajetória, eu vejo que todas nós, como mulheres, a gente tem aí uma constituição de uma história muito mais dura, né? Se colocar no mercado de uma forma muito mais de estudar, né? Na parte de estudar, de se educar, de se formar, para que a gente conseguisse conquistar essa igualdade que eu acho que ela ainda não existe. Né? Eu vejo que ainda existem muitas coisas para acontecer quando a gente olha para trás. Não existe, né? Você não acha não, não existe. 88, né? A gente já está em 2025, então acho que falta muito ainda. Então é uma história que eu vejo de superação mesmo, né? Óbvio que quando a gente vive essa história, a gente olha para dentro da gente, a gente precisa se autoconhecer.
E eu vejo que os cenários foram mudando, né, conforme o tempo foi avançando, né, vieram aí algumas doenças que impactaram isso e as mulheres estavam ali assumindo, doenças eu digo da parte de ansiedade, né, assumindo vários postos aí, várias condições, como mãe, como professora, como profissional, como várias coisas sendo feitas no dia a dia, né, posicionamento feminino mesmo. E o que me trouxe assim, a avançar e acreditar que tudo isso era possível, era entender que eu sei aonde é possível o meu lugar. O que a Cris pode... por que a Cris pode estar sentada aqui? Por que a Cris pode estar à frente dessas duas operações? E para que a gente chegasse, né, para que a Cris Costa chegasse aqui a essas duas operações, a gente viveu histórias que me trouxe amadurecimento, que me trouxe o olhar não de ser vítima, mas do que eu posso mudar, do que eu posso enxergar, o quão protagonista eu posso ser e o quão eu posso mostrar isso para outras mulheres que também podem estar onde elas quiserem, quando elas quiserem, no momento que elas tomarem essa decisão, né? Eu iniciei com 19 anos, trabalhando no mercado financeiro. Eu estava iniciando a faculdade naquele momento. Já trabalhava antes, aos 14 anos, mas era em um outro contexto. E quando eu iniciei no mercado financeiro, eu já carregava grandes responsabilidades, né? Eu iniciei como estagiária, mas assumi uma operação de analista de crédito num banco que hoje não está mais ativo no Brasil, né? A gente vive numa constituição que bancos estão comprando bancos, sim, né? E há uma mudança muito grande. E eu iniciei lá com 19 anos como analista de crédito, tive um problema psicológico de sobrecarga muito jovem, de muitas responsabilidades, porque quando você analisa o crédito de alguém, e hoje eu olho com esse olhar, você está dando oportunidade daquela pessoa de melhorar a vida dela, de trazer algo que para ela seria importante, de trazer algo que faz uma empresa crescer, de trazer algum sonho que aquela pessoa constituiu. Então, naquele tempo eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje, mas eu olho que as cargas e a responsabilidade de você assumir uma operação como essa eram importantes para o mercado naquela época, né? E aí saí dessa posição e achei que, mediante tudo que estava acontecendo e perto dessa sobrecarga de você ter essa responsabilidade, a cidade onde eu morava, que era Minas, Juiz de Fora, estava muito pequena para isso. Porque eu acreditei, sempre acreditei que eu podia muito mais. Você não queria ir para os Estados Unidos? Não, eu sonhava que São Paulo naquela época era... Você não quis ir para os Estados Unidos? Não quis ir para os Estados Unidos. Como você é diferente? Não quis. Eu acreditava que São Paulo era um lugar de muitas oportunidades, né? Então, eu vim para cá e assumi uma posição dentro de uma instituição financeira como telefonista. Telefonista? Explica para o pessoal o que é telefone. Gente, telefonista, se tinha uma máquina na minha frente que o telefone tocava, a gente atendia e falava, quero falar com o gerente tal. Dentro do ramal, a gente passava para aquele gerente e falava, segura a bomba. Né? E aí era essa a função. Esse é o trabalho? Ah, que legal. Esse era o meu trabalho. E era divertido e eu achava, porque eu aprendi muito ali. Porque, na verdade, quando você está nessa posição, né, que hoje as empresas não possuem, né, a não ser por intermédio de WhatsApp, que as pessoas acabam pedindo as coisas, mas é muito diferente você ter o contato de falar, né? Olha, aconteceu isso. Ah, tá bom, só um momento. Fulano, para você, né? Você ouvia o que acontecia, mas você não tinha tempo de explicar. Isso te influenciou na sua arte de fazer relacionamentos? Muito. Por quê? Você não tinha tempo de explicar para o gerente o que o cliente estava pedindo, porque o telefone tocava várias linhas ao mesmo tempo. Se não me lembro, assim, eu acho que tinham 10 linhas. Então, quando eu estava transferindo, uma outra já estava tocando. Então, não dava tempo de falar, é o cliente tal, passou a ligação. Ah, então, não, aconteceu isso, na minha conta, ah, tá bom, só um momento. Fulano, é o cliente tal, né? Então, a única coisa que você tinha de material na sua frente era uma lista, desculpa, vou pegar seu papel, né? Era uma lista com os nomes dos clientes que você tinha que ser ágil de localizá-lo para saber quem era o gerente. Então, assim, era uma dinâmica completamente diferente de toda
parte de tecnologia que a gente tem hoje, né? Quando você joga lá o seu nome, quem é você? Eu me chamo Cris. Cris, tá, vou te direcionar para... digite, exato. Aí o sistema mas era tudo muito manual. E eu trabalhei com gestões, assim, muito diferentes, e aí eu ligo isso hoje com a maturidade que eu tenho ao tempo, né, que aquela pessoa vivenciou aquele processo. E eu não esqueço, assim, é uma coisa que me marcou muito. Eu vou cantar aqui, eu vou convidá-lo a assistir esse podcast, porque eu acho que ele vai se divertir muito. Ele fazia reuniões e enquanto eu estava lá atendendo as ligações, ele cantava: ninguém aqui é Gabriela. Né? E eu falava assim, mas o que é isso? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, e ele cantava. Então eu acho que ele foi alimentando dentro de mim essa questão de você construir o relacionamento. Não é porque eu nasci numa condição que eu preciso levá-la para o resto da minha vida, que eu preciso fazer tudo como se eu fosse de fato um robô. Não, eu não nasci assim, né? Eu tenho a oportunidade de aprender diariamente, todos os dias, com as pessoas e tirar delas o que de melhor e absorver aquilo que eu acredito, né? Aquilo que está dentro do meu propósito. Então, eu acho que ele foi uma pessoa que me incentivou muito, que indiretamente. Isso que eu ia falar, quer dizer, não foi de uma forma, mentoria, não. E a gente comenta isso em outros episódios. É uma mentoria, mas... A coisa acontecia de forma natural. E hoje as coisas precisam acontecer de forma artificial. Era um exemplo, né? Eu te dou o exemplo, você capta a minha mensagem e aí você absorve ela da forma como você. Porque podem ter pessoas que se ofendem. Eu já fiz tudo que eu já tinha que aprender na vida e tá tudo bem, eu não preciso aprender mais nada. Qual é o problema de eu ser Gabriela? E tá tudo bem. Mas você agora, você vai contar ainda pra gente, mas é impossível perder o mote. Você falou assim, está envolvida com educação, né? Sim. E aí você acabou de falar de exemplo. Você acha que hoje o exemplo ele é suficiente? Eu não estou dizendo que não é importante, ele é importante. Eu pergunto, ele é suficiente ou a gente precisa de algo mais do que dar? Porque você bastou exemplos e você dirigiu sua vida. Você acha que exemplos são suficientes hoje? Ou a gente precisa insuflar um pouco mais? Como é que você vê a educação hoje? Assim, eu vou te responder isso até colocando uma outra pergunta em cima. Um país, né, onde a população tem 2 celulares por pessoa, ou 2 chips, ou qualquer coisa do tipo, é absurdo as pessoas não conseguirem usar da tecnologia para se aprofundar em coisas sérias. O que eu vejo quando a gente fala de coisa educação... séria é TikTok? Não TikTok, mas é porque... O que é coisa séria? Se aprofundar realmente em matérias, em ler, em livros, né? Que a gente fala. Livro? Buscar livro, buscar entendimento, mas buscar informação. Você está ficando assim, né? Está ficando retrô demais. Você falou de telefonista... Livro. E agora livro. É que eu tenho 46 anos, então eu vou chegar aqui nessa parte mais inovadora de tecnologia, mas isso demorou um pouco para a gente entender que a gente é paciente. Que esses processos funcionariam dessa forma, né? Na verdade, a gente só acredita no futuro quando a gente está vivendo ele, né? Então, naquela época, né? Se eu tenho 46, imagina, há mais de 20 anos atrás... eu olhava isso como uma oportunidade, até porque eu vim para uma cidade sem a minha família, né? Eu vim morar sozinha, eu vim buscar a oportunidade, então a gente acaba aqui entendendo que é necessário que você enxergue as coisas pelo lado positivo. E isso sempre foi uma premissa minha, olhar as coisas pelo lado positivo. Então, quando eu ouvia determinados comportamentos, eu parava para analisar isso, mas qual que é a coisa positiva desse negócio, né? Eu escuto o problema do cliente, passo a ligação sem falar com o gerente, porque talvez naquele momento esse seria o papel dele, ouvir. Sim. E é o que hoje, né, aí pulando aí 26 anos na frente, quando a gente fala assim, o que as pessoas necessitam hoje? De ser ouvidas. Elas precisam ser ouvidas. Eu não consigo pegar uma IA e digitar lá, eu preciso disso aqui para esse cliente e tal. Isso não funciona. O que funciona é você ouvir, é você entender, é você captar
qual é o melhor caminho, qual é o melhor cenário, o que eu posso apresentar de diferente para resolver aquele problema. Então, quando eu vejo assim, a tecnologia, ela falhou nesse ponto do ouvir, né? Porque as pessoas, elas não conseguem se ouvir, são muitos ruídos, né? São muitas pessoas falando muitas coisas ao mesmo tempo, são muitas diretrizes falsas e verdadeiras, e é nesse ponto que eu falo para você que tem a ausência de você se aprofundar, né? De você pegar um livro para ler, de você entender uma história, de você sentar num dado momento e falar, cara, deixa um pouco a tecnologia de lado, deixa eu ler um pouco aqui na minha frente, né? E buscar informações às quais eu possa sair fora dessa turbulência que virou, né? A informatização, a tecnologia e tudo isso. Então, quando a Cris estava vivendo aquele momento, a minha escuta era muito boa, assim. Então, eu imaginei, eu acho que a área comercial, né, eu sou comercial, eu acho que a área comercial, ela precisa de pessoas que sabem ouvir, né? E aí, o tempo veio passando, eu assumi a responsabilidade, minha carreira inteira é voltada para o atendimento pessoa jurídica, e quando eu olho para essa trajetória, eu penso que não é só o CEO que está sentado ali. Ali tem a composição de diretores, ali tem a composição de coordenadores, ali tem a produção, ali tem a logística. São determinadas e imensos números de famílias que estão envolvidos naquele processo, que se talvez a falha no topo da pirâmide ela existir, ela vai impactar todo um resto. E um resto importante para o negócio. Porque o CEO não toca uma empresa sozinho, ele precisa de parceria, ele precisa de bons funcionários, ele precisa de pessoas que vão acompanhar e se aprofundar nos livros para trazer, né, a informação correta, fundamentada. Eu falo desgaste, pessoal, a gente tem que se desgastar até o último ponto para saber se aquilo ali vai fazer sentido ou não. A gente tem que buscar o máximo de informações verídicas para entender se aquilo vai fazer sentido ou não, entender a história, saber por quê, como, quando, porque quando a gente fala de finanças, né, quando a gente fala de mercado financeiro, a gente está trazendo e cuidando de algo que foi alguma coisa que a pessoa sonhou. E aí depende de ser pessoa física ou de ser pessoa jurídica. Em que momento dentro dessas instituições, Cris, você foi, como você falou, né, foi cuidar de pessoa jurídica, na parte comercial, pessoa jurídica. Em que momento você, do desenvolvimento dentro da instituição, falou, olha, eu cheguei em tal cargo, tal posição, aprendi tal e tal questão financeira, trabalhar com investimentos, né, de pessoa jurídica, grandes montantes, e percebi que ali havia um nicho de mercado, ou um nicho de atendimento, ou de serviço, que eu poderia explorar e criar a minha própria companhia. Eu fiquei como telefonista durante 6 meses, né? Porque eu sentava do lado desse gestor dessa agência e ele via a forma como eu tratava as pessoas. Olha, eu lamento por isso ter acontecido. Eu fico feliz por isso ter acontecido. Que ótimo, vou transmitir você para o seu gerente. Então, eu acho que naquele momento ele entendeu que eu estava preparada para assumir essa função. Então, com 6 meses... eu já mudei, né, de posição e comecei a atender pessoas jurídicas que a gente considera hoje que são os MEIs, né? Então eu comecei a treinar ali, porque é um treino, né? Quando a gente fala de gestão, você não está preparado quando você assume aquilo. Você pode ter características técnicas, você pode ter conhecimento, mas o dia a dia, ele é uma caixa de surpresa. Tudo pode acontecer. Você pode ter um problema, ele pode ter outro, as pessoas podem ter vários problemas. Como eu vou lidar com isso para construir um relacionamento? Então, o que foi importante para mim ter alcançado em tão pouco tempo essa oportunidade foi que ali eu já comecei a aproveitar da minha escuta ativa para buscar soluções para resolver, né, para ajudar os clientes a resolver os problemas. Mas eu tinha uma premissa que era básica, assim, toda vez que eu recebesse um aumento ou uma mudança de cargo, eu precisava estudar. Estudar o quê? Mas, Cris, por que estudar? Porque o estudar, o você buscar a informação, você se certificar, o você ter diplomas é extremamente importante para você estar à frente de qualquer tipo de operação. Isso já é uma recomendação.
É uma recomendação, com certeza. Quando eu olho para trás... A segunda. A primeira é que não nasce líder pronto. Precisa treinar. Precisa treinar. Mas e aí, também quando você... não tem telefonista mais para você treinar. Não. Começa pequeno. Mas a escutativa... Começa pequeno. Escutativa, Quer dizer que você não precisa ser telefonista para ter escutativa, é isso? Você não precisa ser escutativa, você precisa, né? Eu sempre Como falo que treina a pessoal, escutativa? Nós temos 2 ouvidos e uma boca, então a gente escuta mais. Como é que treina? E fala menos. Toda vez assim, Hoje, o jovem que fala tão pouco, que escreve tanto no WhatsApp, que manda tantos memes. ele precisa Como dessa provocação de uma pessoa que está numa geração diferente dele. A gente precisa criar essas provocações. Entendi. A gente precisa criar Tem o essas contraste. rodas de conversas, né, para que eles possam olhar olho no olho, porque eu acho que está faltando Então essa é outra isso. recomendação. É outra recomendação. Um jovem que quer seguir, que quer fazer uma carreira e tal, ele não pode ficar entre os iguais. Não dá para você ficar entre os iguais. Não tem como, porque você pode ter inúmeras ideias, mas se você tiver misturado num sistema em que as pessoas estão iguais, você será como eles, porque você vai seguir um padrão. Então você precisa encontrar dentro de você precisa ter um autoconhecimento. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Né? Qual é o sentido de eu estar sentado aqui? Por que eu preciso trazer propósito para a vida das pessoas? Então, esse momento de você ter essa leitura, seja lá ela qual for, do que você escolher, ela te traz isso. Nossa, mas por quê? Por que eu escolhi esse livro? Por que eu quero seguir esse caminho? Né? E não levar tudo somente para o lado financeiro. Eu vou exercer essa função aqui porque ela vai me pagar bilhões. Cris, aí tem um ponto que é justamente a dúvida, né? Você fala assim, o seu discurso de uma mulher, uma profissional da área financeira, ele é humano demais. Precisa ser humano. Me falta uma certa crueldade. Não é me falta uma certa crueldade típica do profissional de finanças. Mas você concorda que você... o profissional de finanças ele tem intrinsecamente uma crueldade e você não está demonstrando essa crueldade aqui, então tem algo errado. E aí você vai entender um pouco dessa trajetória para eu estar sentada aqui, você entender por que tanta humanização num processo como esse. Você tem problemas. Eu tive muitos. Tanto que você fala assim, as pessoas olham para mim e falam, Cris, você tem 46 anos, não é possível. Trabalhando no mercado financeiro, onde estão as suas rugas? Onde estão os seus cabelos brancos? Não, isso aí a gente dá uma pintada, né? A gente dá a pintada, mas na pele não tem como. Não. E não há skincare que traga solução para um negócio desse. Conta que agora você ganhou um monte de gente que quer saber, sabe? Agora o pessoal se interessou. Né, assim, eu vivi alguns processos muito difíceis trabalhando nessa área, né? Eu trabalhei com gestões que não entendiam o que era o posicionamento da mulher dentro desse mercado. Então, é um assunto grave, delicado, mas superado. Né? Eu passei por um assédio sexual grávida. Né? Então, assim, no momento que você fala assim, olha, estou mais velha, quero parar um pouco a minha vida e quero ter um filho, você vivenciar um processo como esse, te traz... né, além da escutativa, do processo, de entender, e se você não tem o autoconhecimento realmente de fato, você cede a essas provocações e você acaba virando vítima disso tudo. E aí você acaba desistindo. Por que eu não posso estar ali? Porque tem uma pessoa que está sentada ali, que não entende do processo e que, né, tem a coragem, eu vou dizer coragem, porque você precisa ter coragem para fazer uma coisa dessa. Eu não sei qual é o papel do homem numa situação dessa, mas eu consigo imaginar porque li muito sobre isso. Um homem assediar uma mulher grávida, putz, quando você para pensar numa coisa dessa, você fala assim, gente, tá faltando humanização. Então é muita entrega de meta, é muita entrega de produto, é muito faz isso, faz aquilo. E quando eu olho para o cenário hoje, quantas empresas estão aí em recuperação judicial? Óbvio que a gente sabe como que esse processo funciona. Mas quando a gente olha de um cenário de 20 anos para cá. Então eu acho que faltou sim muita humanização. Faltou disciplina, faltou coragem das pessoas se posicionarem e colocar, amigo, aqui não. Né? E tanto que, assim, quando eu vivenciei... De valores e ética tá aí do meio? Valores e ética sempre. Porque eu acho que quando a gente está falando de dinheiro, a gente tem que ter valores e éticas. Nós estamos com um caso grave na Faria Lima agora, né? Casos no plural. Estamos. Mas aí E nós estamos falando de valores e éticas, porque o dinheiro não tem... Ele precisa ter. Não tem, mas quem manipula tem que ter, né? É porque é uma escolha.
Você quer ser ético é uma escolha. Você vai aceitar fazer algo errado ou certo é uma escolha. Mas eu acho que isso também precisa ser constituído por posicionamento. Porque naquele momento em que eu vivi esse fato, eu poderia ter falado assim, não, o mercado financeiro não é o meu lugar. E foi isso que aconteceu, o mercado financeiro não é o meu lugar. Permeia tudo, né? Você está falando da relação trabalho, né? A relação líder e liderado, uma relação humana, de gestão de pessoas. Relação humana, uma relação de mulher, uma relação de... Permeia tudo, a relação com o cliente, a relação com a sociedade, com o teu papel. Sim. Falar assim, isso aqui eu tenho que denunciar, isso aqui eu tenho que evitar, eu não posso me envolver. Quer dizer, tem várias coisas falando de valores e ética que estão permeando tudo isso daí, né? Então, quando eu compreendi que naquele momento estava tudo errado, né? Quando a gente olha para grandes instituições, né, hoje ainda ouço algumas coisas a serem faladas porque entendo que esse processo ainda precisa ser lapidado. Que as pessoas ainda precisam parar um minuto para ler, para entender, para se autoconhecer. Porque eu acho que quando as pessoas têm atitudes como essas, né, que fazem coisas nesse sentido, é porque elas não se autoconhecem. Elas vieram de uma linhagem que era machista, elas vieram de um processo que não ensinou a educação, elas vieram de um processo que para ela aquilo era normal. Cris, você tem coragem de falar isso? Tenho. Eu tenho 46 anos, eu vivi o processo também. E a gente sabe que a educação de hoje não é a educação de 40 anos atrás, não é a educação que o meu pai teve, meu pai tem 80 anos, então quando eu olho assim, ele precisou ler muito e entender que aquilo que eu estava vivendo era errado. Porque para ele, né, no primeiro instante, aquilo era uma coisa normal e que o que ele falou não tinha relevância, mas para os tempos de hoje, isso tem muita relevância. Então, assim, eu precisei trazer, e eu acho que o meu pai é uma peça muito chave nesse processo, porque eu precisei ensinar para um homem de 80 anos que isso era errado. E Cris, o seu pai, ele era machista? Não, ele veio de um tempo em que as coisas eram assim. Né? Então eu poderia me vitimizar naquilo. Nossa, eu fui assediada sexualmente por um louco que não tinha condições psicológicas de gerir uma equipe. Não quero mais fazer isso que eu faço. E realmente foi uma opção, eu não quis. Eu saí do mercado financeiro durante 3 anos, mas optei ir para a área de farmacêutica para estudar os medicamentos, porque também entendia que não era necessário que eu usasse medicamentos para curar a minha ansiedade. Né? Porque naquele momento eu tinha um filho e ele era prioridade naquele momento. Então, o que a gente prioriza na vida? O que você tem de propósito? Você está disposto a ensinar as pessoas? Você está disposto a construir relacionamentos sérios? Porque nem tudo é sobre o dinheiro. Na verdade, o dinheiro é o fim. Né? Porque você precisa ter seus conceitos, seus propósitos, buscar o que você quer da sua vida para você alcançar objetivos do diferente, né? Você ser diferente, tirar a coisa do igual. Né? Quando você olha assim, poxa, 2 xícaras, bacana, putz, tem um copo. O que esse copo tem? Por que ele quis usar o copo? Né? Qual que é a diferença de tomar o café no copo, de tomar o café nas 2 xícaras? Há uma diferença muito grande. Falar que é uma enzima do sangue chamada pobrezina, entendeu? Que não me deixa eu largar um copinho da padaria. Mas é uma ótica de você olhar assim, e tá tudo bem. Esse é o seu jeito. Se tivesse um copo ali, talvez eu também usaria o copo. Putz, mas a xícara é bonita, né? Elegante. A gente está aqui gravando e passando informação importante e relevante para as pessoas. Eu, Cris, achei que era legal usar a xícara, né? E aí, qual seria a sua visão de usar a xícara? Essa é a pergunta. Mas isso, como a gente traz tudo isso, né, Cris? Vamos conectar as coisas aí, os discursos, né, e os pensamentos. Como a gente traz isso e conecta com mercado financeiro, investimento, crédito, prosperidade? Porque quando você fala, isso me leva mais a conceito sobre prosperidade, ou seja, dinheiro é o fim, o importante é como eu levo a minha vida até lá, e não é sobre ter muito dinheiro, ou seja, eu ter o suficiente para aquilo que eu preciso fazer. Se eu vou fazer muita caridade, eu preciso de muito dinheiro. Se eu não vou fazer, eu preciso para sobreviver. E está tudo bem. Se eu moro no interior, eu tenho um padrão de vida. Se eu vou morar no centro do Campo Belo, eu vou ter outro padrão de vida, obrigatoriamente, Nova York, o que seja. Como é que eu conecto esses conceitos e tudo financeiros? Eu vou usar uma palavra. E trago isso, você que tem essa vivência, né? E tem uma empresa de investimento. Sim. Né? De aconselhamento de investimento. Vou conectar isso.
para as pessoas falar assim, você falou, né? O que tem de diferente? O que tem de diferente na Diamond? Diamond. Vai lá, corrigindo. Diamond. De diferente de qualquer outra gestora de fundos, de investimento. Quer dizer, o que você traz, né, dessa tua experiência, da tua história de vida, da humanização, da relação com o mercado financeiro, com o dinheiro, vamos falar assim, né? Porque o mercado financeiro é dinheiro. Como é que eu mudo a minha relação com o dinheiro para ter prosperidade? Eu vou chamar de prosperidade, você chama do jeito que você quiser. Tá? Eu vou usar uma palavra, empatia. Empatia pelo próximo, profissionalismo e a virada de chave de tudo isso, que depois desse processo todo do assédio sexual, eu fechei essa conta com um câncer, que hoje ele não existe mais, eu estou curada e está tudo bem. Quando eu olho para trás, né, que eu falo a virada de chave foi, cara, eu tenho um filho aqui, né? O Y tá aqui. O que eu quero trazer para ele de diferente do que eu já vivi e como eu posso transmitir as oportunidades que eu tenho de ser a mulher que eu sou e de estar inserida num mercado que tem muitos homens. Você conhece alguma gestora mulher? De algum fundo de investimento? Tem algumas amigas. Não, tem algumas amigas. Algumas, pouquíssimas quando você olha para o cenário. Comparado com uma Faria Lima, né? Os Limers quando você olha para esse cenário. Então, a minha história foi me trazendo para essa coisa de empatia, né? Se você falasse, Cris, você estudou pra caramba. Sim, eu tenho um MBA em finanças, eu tenho um MBA em gestão de pessoas, eu tenho um MBA em marketing. Cris, por que você foi estudando tudo isso? Porque eu precisava entender como que é a composição de uma empresa, como que isso funciona. Então não adianta você ter um olhar especialista, né? Você pode ter um problema na mão e ser especialista numa parte do problema e resolvê-lo, mas você pode ter um olhar generalista. E o que é ser generalista? É você ir abrindo oportunidade para você ir estudando de uma forma que você pode agregar todos os valores e os conhecimentos que você tem para administrar um público como esse. Não olhar para um balanço como se ele fosse só números. Olhar para um balanço porque por trás dele existem pessoas ali. Onde está o erro? Onde que o marketing errou? Como que o marketing vive? Do que o marketing faz? Se eu não tivesse estudado, eu não ia ter esse conhecimento. Gestão de pessoas. Onde está o erro dentro do balanço que houve uma má gestão ali? Por que a empresa entrou em recuperação judicial? O que aconteceu ali, né? Nos últimos 10 anos, porque tudo isso a gente consegue enxergar no balanço de uma empresa. Você consegue saber se um gestor é bom ou se um gestor é ruim olhando para os números. E não adianta você apontar o dedo para ele, porque se você deu a oportunidade, boas características ele tinha. Mas como se corrige essa rota? E a sua frente de trabalho em educação, vai corrigir, vai ajudar, contribuir a corrigir a rota? Olha, até é interessante falar nessa parte da educação, porque ela aconteceu de uma forma muito espontânea, assim, né? A gente estava em casa, eu e o Y, assim, batendo um papo, ele estava doente e a gente começou a discutir. Ótimo. Explica pro pessoal, quem é o Y? O Y é meu filho. Não, mas qual é o nome? E ele só tem 8 anos. Não, mas qual que é o nome completo? Não é Y. Ele tem nome? Yuri, Não. Iago. Ele se chama Henry. O Y é do Henry. É o último. Porque Y é variável, né? É variável. Para a gente da matemática, física, engenharia, YX é igual a alguma coisa. E aí a gente tava ali numa discussão assim, mas mamãe, eu quero jogar. E eu falava assim, não, mas chega de jogar, eu não entendo nada desses jogos, você precisa entender o que você está jogando para eu poder autorizar você a jogar. Não, agora eu não posso, eu estou numa reunião, né? E nessas reuniões a gente fala muito sobre o mercado financeiro, renda fixa, renda variável, fundos, como que a gente constrói esse negócio, né? E ele ficava prestando atenção naquilo. Então, assim, eu não entendo nada de futebol. Você pergunta assim, Cris, você sabe qual que é a jogada? De vez em quando ele fala lá 11-7, não sei o que lá. Eu falo, filho, eu não sei o que é isso, né? Mas aí ele trouxe a posição assim, mamãe, me explica o que seria um goleiro. Você sabe o que é um goleiro, né, mamãe? No mercado financeiro. Eu falei, caramba, deixa eu pensar o que o goleiro faz. Tá, o goleiro fica ali defendendo, tá? Então, filho, renda fixa é o goleiro, porque ele fica ali defendendo a posição. Tem que dar tudo certo, ali não pode dar nada de errado. Ele precisa segurar para que a bola não entre. Essa é a função do goleiro. Então a gente pode comparar o goleiro à renda fixa.
Tá, mamãe, eu já ouvi você falando também sobre renda variável. Quem seria a renda variável? Putz, peraí, deixa eu pensar aqui. Ah, eu acho que pode ser o atacante. Aí, o camisa 9? Aí eu falei assim, o 9 ou 10, né? Cara, ele tem que fazer gol, ele tem que de algum jeito encontrar uma forma de fazer gol, de bicicleta, chutando, de onde ele estiver. Por quê? Porque ali a gente tem alguns riscos. Ele pode chutar e errar. Ele pode chutar e acertar, ele pode sofrer um pênalti, então ele pode acontecer qualquer negócio com ele ali dentro da... Ah, legal, mamãe. Mas eu tenho mais uma pergunta. Qual, filho? E o pessoal que tá no meio de campo, correndo pra lá e pra cá? Eu falei assim, filho, aí é que tá. Essas são as empresas que estão disponíveis no mercado onde as pessoas trabalham e que vão ao mercado buscar investimento para que elas cresçam. Eles estão ali correndo o tempo todo tentando esse ajuste. Protegendo o gol e colocando alguém de muita importância, né, que faz parte do time, mas que está lá na frente para fazer o gol. Legal, umas analogias bacanas, né? Ficou bom essas analogias. Então, para mim, na minha visão, eu acho que a educação, né? Hoje a gente grava alguns vídeos e é uma forma simples de você explicar. E eu acho que as escolas, elas precisam investir nesse... Assim, a gente consegue falar sobre isso para crianças a partir de 4 anos. Né? Porque quando a gente olha para essas lojas de brinquedos... O foco da educação, o foco do seu trabalho em educação é principalmente financeira? É isso? É totalmente financeira. Tá educar as crianças. Eu tenho um dinheiro aqui, eu preciso ir imediatamente para uma loja, comprar um brinquedo e gastar o meu dinheiro com... Não, será que se eu não juntar, se eu não me planejar, se eu não entender como isso funciona, a gente... consegue mudar aí, acho que boa parte da mentalidade emocional das pessoas quando a gente fala de finanças. A relação com o dinheiro. A relação com o dinheiro. E eu acho que isso precisa ser trabalhado sim, desde a infância, porque... Porque chega isso no adulto, né? As pessoas que têm problema de crédito, o uso do cartão indiscriminado do cartão de crédito, do cheque especial, tudo mais, e as pessoas que trabalham, mas ainda assim sofrem com problemas financeiros... não estou falando das pessoas que estão sem oportunidade, sem emprego, não vamos generalizar, mas vamos falar das pessoas que trabalham, têm um trabalho, têm uma renda, mas ainda assim estão endividadas. Esse endividamento, quando a gente... Eu não tenho pesquisas aqui, você deve ter as informações, mas você mostra que a relação da pessoa com o dinheiro que ela mesma gera é uma relação ruim. É uma relação ruim. E é uma relação completamente voltada para a ansiedade, né? Porque quando eu olho para trás e falo, como que a Cris chegou até aqui? Cara, a Cris enfrentou muitas dificuldades. Mas como que o meu autoconhecimento e a minha consciência me fizeram entender que o mercado financeiro, ele precisa ter um olhar humano. Porque o olhar humano precisa estar presente na educação. O olhar humano precisa... Quem mais acredita nessa visão? Olha, são muito poucos. Você tá e eu acho que é por isso que você está passando essa visão para a gente, e aí eu te provoco, né? Quem mais está com você nessa trilha? Eu tenho alguns benchmarks, algumas mulheres aí que eu vejo que elas apoiam, estão em constante movimento para essa humanização. Os homens, né? Não? Vou provocar também, os homens, né? É que assim, eu acho que o homem é uma visão muito... Como é que fala assim? A mulher é mais coração e o homem ele é mais cérebro, né? Razão. Então eu acho que esse é o nosso papel, transmitir isso. Transmitir a importância, né, de você olhar para Faria Limer ou Faria Lima, sei lá. Deixa que eu falo. Tá tenso, né, falar tá sobre tenso. isso. Quando a gente fala nesse cenário, eu acho que talvez esse seja o papel fundamental da mulher, tirar um pouco dessa razão de números, de dados, de conceitos, de lucro, né? Quando a gente fala de capitalismo, né? Só lucro, porque o lucro só está trazendo doenças para o contexto desse negócio. Então, quando a gente olha para isso, qual que é o papel da mulher? Mas espera, vamos olhar? Deixa eu analisar, deixa eu entender. Vamos buscar aqui outras formas da gente trazer essa oportunidade mais humanizada para as pessoas encontrarem o autoconhecimento e saber qual que é a importância do dinheiro na minha vida. Por que eu preciso estar ali à frente de ser CEO de uma operação e preciso fazer com que as pessoas entreguem somente metas? Eu acho que não dá mais hoje para a gente viver num mundo que só fala de metas, lucro, porque isso não vai mais funcionar. As pessoas precisam entender que há outras coisas
por trás desse contexto. Você precisa trazer o lucro? Ninguém sai de casa, né? Eu não estou falando sobre isso. Ninguém sai de casa pensando, eu vou trabalhar de graça. Não é sobre isso. É sobre, eu vou sair de casa, vou exercer o meu trabalho da melhor forma possível, vou olhar para aquele problema com um olhar mais generalista e vou tentar buscar soluções que a gente encontre um meio termo. Como que eu posso ganhar dinheiro e ser humana? Você está querendo fazer os dois? É possível. É possível. Então, eu acho que você está vendendo essa possibilidade para a gente. Essa possibilidade Isso está dentro do que você coloca de capitalismo regenerativo ou é outro conceito? Não, isso está dentro do que eu coloco como um capitalismo regenerativo. Você queria saber o que era capitalismo regenerativo? Porque as empresas estão muito expostas hoje, né? Tudo que a gente faz, tudo que as empresas fazem, tudo como a gente se coloca e tudo que é visto é exposto independente de você estar certo ou você estar errado. Até que se prove o contrário, né? Que eu visualizo que hoje, né? Isso eu posso falar como uma opinião minha. Eu acredito que muitas empresas estavam envolvidas, né, nesse negócio que aconteceu na Faria Lime, talvez não por escolha delas, mas talvez por não ter identificado análise de risco. Mas, essa coisa ética, essa coisa de comportamento, de dinheiro rápido, de entrega de meta, Aí você fala assim, Cris, talvez devêssemos ter menos menos dados. Talvez devêssemos governar com menos dados. Controlá-los de forma mais humana. Porque quando vem a inteligência artificial, é o alimento preferido de qualquer algoritmo. São dados. E dados pouco analógicos. Felicidade, essas coisas, obviamente, é muito mais difícil de você capturar isso. Cultura, agora, quando valores, você coloca números, ética, isso aí é apetitoso para qualquer algoritmo. Então, a gente tem uma possibilidade de não só não trilhar o caminho que você está sonhando, como talvez reverter, fazer cada vez mais duros, cada vez mais fácil eu decidir quem é a Cris, olhando vários números, vários consumos que você tem, várias vezes que você entra no WhatsApp, várias vezes que você entra no Instagram, é mais fácil. Então, você acha que a gente vai conseguir humanizar, mesmo com esse tsunami da inteligência artificial? Eu acredito que sim. E até a minha visão sobre a inteligência artificial... Hoje o banco te ranqueia, teu score em cima de IA. O ranking do banco é baseado em quê? Nos seus olhos? Não. O banco pode olhar, o banco pode ter esse olhar, mas sempre vai ter alguém sentado ali atrás que vai ter uma visão diferente disso. Porque podemos ser ranqueados por qualquer... Eu posso hoje ser primeira, amanhã eu posso ser a última. Isso não vai mudar quem a Cris é e a história que ela trouxe. Isso não vai fazer diferença. Mas não tem alguém sentado do outro lado que está falando assim... Vai ser necessário ter. Vai ter que ter. Não vai ser só a IA. Porque a IA, ela é alimentada, assim... Se eu quero fazer uma... Né, vou dizer nesse sentido, né? Se eu quero uma informação da IA, eu preciso saber como perguntar. Se eu não souber, isso não vai funcionar. Então, assim, pode criar a tecnologia que for. A IA pode trazer a opinião do que for. Mas a decisão, ela é humana. E ela precisa ter esse olhar pessoal. Um CEO não pode sentar numa empresa e utilizar-se somente da IA para aquele negócio prosperar. Até porque a natureza, ela pode ir contra ele. Até porque outros temas relevantes, como um assédio sexual, um comportamento, pode ir contra ele. E você ter informações só de dados, só essas informações que a gente fala que são relevantes, mas não são decisivas, hoje, com toda a tecnologia, você pode quebrar a sua própria empresa. Eu acho que você está certa, mas a tentação de você tocar um business só com dados frios e cruéis é grande. Talvez o que você está falando, a falta de análise de risco ético e moral, é o que causou o problema que a gente viu na Faria Lima agora. Por quê? Porque se você olhar ali só o quantitativo, volume, quantidade, frequência, isso aqui é a grana que vai salvar esse fundo, é o que vai salvar essa conta aqui, essa gestão financeira. Vamos embora, toca risco.
Então, baixíssimo. eles tinham dados, você concorda? Os dados Risco estavam... baixíssimo. Mas espera aí, deixa Mas eu... aí vem a pergunta, passo. da onde vem esse dinheiro? Rastreia, pergunta, questiona, quem é? Mas quem vai, ter história? quem vai ter coragem de fazer esse pushback? É necessário, Eu tem sei, que fazer. mas Nós vamos bater na governança. Tá, depois. tá quebrando, né? Não é uma ou outra empresa que tem problemas, né? Não vamos Várias. falar os nomes, mas tem um monte. Sabe por que é provocação? Eu vou falar de quem está na indústria, quem é da matemática, da engenharia, e olha o mercado financeiro, que eu chamo que não é um mercado matemático, é puramente emocional, é de humanas. Eu falo que é de humanas, que não é de exatas, entendeu? O mercado financeiro é humanas. Por que vendeu? Porque eu achei que tinha que vender. E por que comprou? Porque eu achei que eu tinha que comprar. Tinha Mas nada. aí é que tá. É sentimento, é feeling. Mas o que a gente está falando e provocando nisso é porque você está falando de humanização, de repensar valores e de educação. Por quê? Porque é uma necessidade da sociedade. Jovens, a sociedade precisa ter uma relação mais próspera com o dinheiro, com aquilo que cria, com a geração de riqueza para o futuro. O país só vai se tornar melhor e mais rico, mais igualitário, se todo mundo, não é um ou outro, se todo mundo estivesse sustentando e não dependendo de programas para se sustentar, mas tendo emprego e sabendo lidar com dinheiro. Mas quando essa pessoa que está se educando, e liderança é exemplo, olha os exemplos financeiros sem valores, sem ética, como é que eu consigo educar? Ela precisa ser igual aos maus exemplos. Como é que eu vou fazer? Se é o exemplo, concorda, assim, a Porque tem um Cris... É uma exemplo tentação coletivo. ser igual, né? É. A Cris fez ciências contábeis, exatas. A Cris fez finanças, exatas. Cara, o que falta para eu virar essa chave que não é só números, que não é só dados, né? Aí você junta com a história e tudo que eu vivenciei, será que é só entregar metas? Será que a Cris, como CEO, ela só tem a intenção de colocar o dinheiro no bolso e esquecer do processo que a fez chegar até aqui? Então eu acho que quando a gente olha, óbvio, a gente tem aí um mercado gigantesco de maus exemplos. Temos, mas também temos pessoas que estão ali direcionadas a construir a diferença, né? O copo, diferente das xícaras. A intenção não é generalizar os comportamentos, mas é buscar esses diferenciais. Esses exemplos, assim, eles são... eles conseguem superar o restante, quer dizer, eles são tão idealistas, eles conseguem ter essa... inspirar o jovem, falar, eu quero ser assim, não assim. Agora eu vou entrar na tecnologia. O algoritmo, ele ajuda a gente para coisas ruins. E ele pode nos ajudar para coisas boas. Ah, bom, sim, pode. Então eu Desde fico que você pensando queira assim, que ele faça isso. quando eu acesso o meu LinkedIn, eu olho lá que eu curti alguma coisa e ele me traz outras mulheres que estão embasadas naquele... Eu tenho referências femininas. Mas se eu não fizer isso, eu não vou conseguir localizá-las. Então Para isso o algoritmo ajuda. Você acha que Fora isso, o algoritmo livros. pode ajudar na equidade? Pode... Com certeza. Porque Desde que aquilo você de fato, treine ele para isso, né? Porque, de fato, se você busca, você quer ser diferente, você quer se autoconhecer, você quer entender qual que é o seu propósito de estar ali, você vai ter ferramentas aí de IA, de Google, de qualquer uma delas, que vão te direcionar para o caminho que você deve seguir. E a informação é relevante. Eu não posso hoje, eu não me sinto à vontade em te oferecer um investimento para uma empresa que está ali administrando vidas que vai prejudicá-lo. Porque existe uma forma de ganhar, todas as formas de ganhar dentro do mercado financeiro. E você não precisa ultrapassar o limite do ético. Voltamos. Por quê? Porque você vai ganhar. Independente do produto que você esteja operando, cuidando ali com o seu cliente, você vai ganhar. Ensina... Mas por que você Mas, quer? Cris, outra provocação. Quem ensina a ética hoje nas escolas, na academia? Foi abolida a ética e moral. Mas e dentro de Eu casa? estudei moral e cívica. Eu também, na minha época. Meu filho já não estudou. E dentro de casa? Será que você está exercendo o seu papel de líder? Porque eu acho que falta isso. Ah, mas os pais saíram para trabalhar, os pais hoje vivem na internet, os pais vivem no celular. Tá, mas precisa existir, isso é uma consciência que as pessoas da minha geração hoje, que eu convivo com várias mães aí da escola do meu filho, é trazer a consciência de qual é o tempo que eu tenho de qualidade para educar.
E é educar no contexto. Eu não estou nem... você trouxe outra coisa, né? Você trouxe para dentro de casa, porque uma coisa... Qual é a diferença? Porque ensino o exemplo e educação, precisa, né? o exemplo Ensino precisa e vir de educação, casa. né? Peraí, eu vejo meu pai e minha mãe trabalhando igual uns loucos. Aonde está a vida fácil de tudo isso? Então eu vou para dentro de uma empresa, né? Eu arrumo um emprego ali que eu acho que o salário é ruim ou não, né? Estou falando dos jovens, né? Que olham para esse negócio assim, aonde está a dificuldade da vida, né? Aonde está a educação em você ter ética, em você... Poxa, por que eu preciso fazer o errado se eu preciso fazer o certo? Mas o que é o certo, o que é o errado? Você vai trazer de casa. Mas aí vem, eu acho que, claro que a discussão ética está aí, está presente. Mas será que a discussão maior de todas, né, é quando a gente educar para ter um pensamento crítico? Duvidar até do próprio pai, duvidar da própria mãe. Será que está bom? Será que não está bom? Será que eu posso fazer diferente? Será que esse livro é bom? Será que esse livro não é bom? Será que, acima de tudo, lá na hierarquia maior, não está o pensamento crítico? A gente treina as pessoas para pensamento crítico ou a gente treina as pessoas para pensar iguais aos pares, ou igual aos amigos? Ou igual... Eu acho que a gente tem que trazer essa provocação. Tem que trazer, né? E, inclusive, eu vou citar aqui uma conversa de um CEO que também vai ser convidado a assistir, que foi assim, a sua empresa está com um problema, né? E você vem trabalhar com Audi. Qual é o engajamento dos seus funcionários sabendo que a empresa, né, a diretoria e a constituição da gerência, que existe um problema ali e você, de uma certa forma, não olha para esse problema, porque você continuou com o seu padrão de vida naturalmente, você acha que está tudo bem, que exemplo você quer trazer para dentro da sua operação, né? Quando você chega meio-dia, né? A gente estava ouvindo a pessoa falar, você chega meio-dia, quando você vai embora às 3 da tarde, dentro de um carrão como esse, que você não está preocupado com o negócio. Claro, então, quando você olha para isso, você fala... não é apontar o dedo, é trazer para o pensar. Poxa, faz sentido? Você vai quebrar uma coisa que você construiu, que você vem trazendo durante o tempo. Conta uma coisa para o pessoal. Conta uma coisa, que quando você decide ser diferente e ter pensamento crítico, tem um preço. Fala um pouco, e nem todo mundo está preparado. Não é nem preparado, né? Nem passa pela cabeça pagar alguma coisa. Conta um pouco, porque com a experiência que você já contou, dá para perceber que você já pagou bastante boleto. Pagou o preço. Pagou bastante boleto pelas decisões. Muito. Todos nós pagamos. Não tem ninguém aqui que passou ileso tantos anos de trabalho. A gente paga, por tudo que a gente faz, a gente paga. Não tem nada que é gratuito, né? Pay the bill. Oi? Pay the bill. Como é que é isso? Primeiro, vale a pena pagar? Por que vale a pena pagar? E o que você acaba pagando nisso tudo? E o retorno? Eu acho que assim, a gente vive num cenário muito preocupante quando a gente fala de economia, né? Quando a gente fala de girar negócios, quando a gente fala de dinheiro e quando a gente fala de tudo isso. Então, as pessoas elas estão treinadas a só olhar para o dinheiro, né? E quando você tira elas fora dessa caixa, né? De olhar ao redor e começar a perceber o impacto do que só olhar para o dinheiro e para os dados te trouxe, vão existir pessoas que estão preparadas para ouvir e vão existir pessoas que não vão estar preparadas. A quem não vão estar preparadas, elas vão precisar de um tempo para digerir aquilo e elas vão discordar de você. Elas vão dizer para você que não fecha um projeto com você, não vou olhar esse negócio com você, porque isso que você está falando não faz sentido. Aqui, a minha obrigação é bater no comercial, porque ele tem que entender que esse sonho foi um sonho que eu desenhei, e aqui funciona assim. Só que as gerações foram mudando essa visão. E não adianta a gente parar e olhar para o negócio como se ele fosse só dados e números. Trazer essa reflexão é muito dolorido. Eu posso te dizer assim que 80% dos clientes que eu atendo, iniciamos a relação nesse sentido. Cara, você precisa olhar para esse negócio num outro formato. Sai um pouco dessa cadeira, né? Antigamente as pessoas tinham suas salas fechadas, né? Elas não trabalhavam dentro do negócio. Hoje não, as salas são abertas, veio a pandemia e levou pessoa para dentro da casa delas. Então assim, o que veio com tudo isso? Amplia o seu olhar, sai da caixa, começa a olhar. Por
por que aquele cara age daquele jeito? Por que ele só me traz aquela... por que ele não me traz outras opções do que eu posso fazer? Então, é dolorido você trazer a pessoa para essa realidade. Sim. Porque as pessoas não se autoconhecem, elas Mas não param para isso. Conta para o pessoal que está conectado com a gente, se a pessoa resolver não fazer isso que você está recomendando, tá tudo bem. O que você acha que vai acontecer? Quer dizer, olhando a sociedade como está, você falou em uns minutos atrás, você falou de sustentabilidade, não é sustentável. Qual é a distopia? Qual é a distopia que você enxerga para os próximos anos se a gente não mudar certos padrões de comportamento? Eu enxergo que quando ele me diz o não naquele momento, eu plantei uma semente para que ele consiga avaliar os impactos do que aquilo traz. E aquele não, ele é um não naquele momento. Porque aí ele vai passar a observar o que de fato vem acontecendo para ele ter essa visão de que não se sustentará você continuar fazendo a coisa do jeito que você está fazendo, na forma como você está fazendo, agindo desse jeito, achando que está tudo certo e não está, e não servindo de exemplo para as outras pessoas que estão ali trabalhando com você. Então, assim, se você trabalha dentro de uma equipe, eu já fui CLT, se você trabalha dentro de uma equipe a qual o seu gestor fala para você, você vai entregar a meta a qualquer custo, não interessa o que o cliente dizer, você vai ter que convencê-lo, você vai incorporar aquilo, você vai achar que aquilo é certo e você vai fazer. Agora, quando você tem a escuta ativa e que você consegue olhar, tá, mas tem outro produto aqui que a gente pode ganhar a mesma receita e que é o perfil dele. Putz, será que eu não provoquei? E mesmo que naquele momento fala, não, eu quero que você faça isso, será que eu não provoquei neles? Poxa, eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido eu olhar para o negócio do outro, eu olhar para a cadeira do outro, eu olhar para o par e falar assim, poxa, vamos refletir sobre isso. Porque essa geração traz esses questionamentos. Por quê, como, quando, que dia, de que jeito? Vamos olhar, mesmo que seja TikTok. Essa geração se questiona. Então eu acho que... Então você vê essa nova geração com otimismo e com possibilidade que eles vão nos mudar uma certa parte. Eles vão mudar os Faria Limers, eles vão mudar esse comportamento que a gente tem de ser tão data-driven, de eu acredito. Tanto empedrecidos como nós estamos. E eu acredito, ainda principalmente quando eu olho para o meu filho, uma criança de 8 anos que já busca, né? As crianças hoje, elas têm celular, elas têm acesso à internet, elas têm acesso a coisas, óbvio que de forma monitorada, mas elas têm acessos que a nossa geração não teve. Elas têm acesso a informações que a nossa geração não teve. Então, quando eu olho para o meu filho, que ele quer entender o porquê daquilo, como que aquilo é feito e a forma como aquilo é feito, isso já traz um novo olhar de investidor. Porque ele vai contaminar os amigos, porque chegar lá ele vai falar, por que você vai gastar o dinheiro da sua mesada inteiro na cantina? Cara, vamos guardar o dinheiro para a gente ir no shopping no final do ano, comprar aquele presente, ou não, guardar para a gente ir para uma viagem, ou vamos planejar. Eu acho legal a sua visão, porque o Yuval Harari, aquele historiador israelita, ele fez vários livros, né? Fez o Nexus, fez o Homo e ele fala assim que o futuro já está nas crianças, nós não vamos conseguir mais mudar nada. Quer dizer, ele fala assim, o mundo vai ser alterado por crianças que têm até no máximo 10 anos, alguma coisa assim. Não é as outras gerações, quem vai mudar é essa geração, talvez a geração do seu filho com 8 anos, alguma coisa assim. Porque é o que você planta, né? Hã? É o que você planta. É isso. Não existe possibilidade, na visão dele, tanto que ele fez os livros, fez algumas versões para crianças. É engraçado isso, né? Mas agora o último livro dele é Nexus, que ele mostra a inteligência artificial envolvida com a sociedade, mas ele fez alguns outros e ele é uma história deliciosa, ele conta a história do mundo de uma maneira deliciosa, mas ele fala, quem vai mudar tudo isso, se mudar, é a criança de hoje, não é nem o jovem. Eu já tive a oportunidade de palestrar para alguns jovens entre 15, 16, 17 anos, e uma pergunta importante e interessante que eles me fazem. Mas se você recebe uma ordem e se você tem um exemplo ruim, né, assim, de alguma coisa, como que você encara isso na sua vida? Qual que é a sua visão? Por que você achou que aquilo é ruim? Né? Começa a se questionar, amplia.
será por que isso precisa acontecer dessa forma? Mas será que a minha opinião, se ela for fundamentada e se ela trouxer uma oportunidade diferente para esse negócio, ela não pode mudar? Pode. Esse tem outro tema fantástico, né? Porque quando você tem o Tribunal de Nuremberg, que julga os nazistas, quando você vê os nazistas sendo entrevistados, aí você tem um livro que chama Banalidade do Mal, que a Arendt que escreveu. E ela fala justamente isso. Quando você entrevistava o oficial nazista, por que você fazia isso? Porque eu recebia ordens. Mas você matou não sei quantos. Não, mas eram ordens, eu era um subordinado, eu só cumpri ordens. E ela escreveu, isso é a banalidade do mal. Quer dizer, o mal passa a ser banal. Por quê? Porque eu recebi uma ordem. Então, lógico, eu acho interessante casos do nazismo, porque leva ao extremo aquilo que a gente vive. Obviamente não é nazismo, é muito mais suave o nosso mundo. Talvez. Mas o dinheiro, a forma como o dinheiro é produzido, gerenciado... Os discursos são absolutamente os mesmos. Por que você fez isso? Porque eu estava ali no meio, já estava acontecendo, não tinha como mudar, eu obedeci. E trago para você aqui uma situação dessa dentro do mercado financeiro. Tivemos recentemente aí a opção, ou sei lá, não quero falar de política, mas de trazer para o Brasil aí uma tarifa que era de um determinado país. Quando você olha para isso... Aí você olha para o empresário e ele fala assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Gente, olha o tamanho do mundo. Por que a gente não pode se mover como empreendedor e buscar, num mundo deste tamanho, outras opções e ter que esperar acontecer uma situação como essa para a gente conseguir enxergar isso? Será que não faltou um pouco de questionamento e olhar humano? Cara, onde eu posso... talvez um gerente ou um diretor tivesse essa ideia, mas ele não tinha aquela posição, vou ouvir. Não, essa ideia é estapafúrdia, imagina, eu vendo para lá, passei minha vida inteira vendendo para lá. E assim vai continuar. Então, assim, existem coisas que acontecem que eu acho que são positivas. Quando a gente olha assim, tarifou, tá tudo bem, o que eu posso fazer para não absorver isso? E a gente já está aprendendo. Já tem casos. Mas quando a gente encontramos fala, mercado, precisa apanhar? Exatamente. Você encontrou casos? Você consegue vender café para outros países além daquele da América do Norte? Consegue. E não precisamos ser reféns de ninguém em nenhuma situação, né? Se você, o que eu vejo dos jovens quando eles ficam pouco tempo nos empregos é sobre isso. Eles não conseguem trazer para a mesa, porque aí eu acho que falta um pouco de maturidade, essa ideia que eles carregam com eles de inovação. O que eu posso trazer de inovação com aquele cara que está ali e acha que só entregar meta... Meu amigo, deixa eu fundamentar a minha ideia aqui para você, deixa eu trazer para você a minha ideia. Cara, você plantou uma semente. Não é sobre sim ou não, é sobre o seu propósito, sobre quem você é, o que você investiu naquele tempo para trazer uma solução que pode mudar completamente a vida de uma empresa nesse sentido. Por que ele só vende para lá? Meu amigo, Meu amigo, a internet hoje é um mundo aos nossos pés. Será que se você não tivesse um contato no Japão, se você não tivesse um contato na África, se você não tivesse um contato na Europa, você estaria vivenciando isso agora? Então, acho que é incentivar com que eles não deixem morrer essa coisa, né? Você me fez lembrar de uma lição que meu filho estava fazendo ontem. Ele participou das Olimpíadas e num questionamento, o que foi legal, né? Por que você... o que você traz de legal e o que você quer trazer de inovação para o próximo ano? Mamãe, vê se essa minha ideia é muito louca. Eu acho que deveria existir uma coisa que juntasse todo mundo numa mesma competição, que não houvesse as cores das equipes, mas uma atividade que todo mundo junto pudesse fazer, para que eles entendam que não é só competir pela medalha, mas ser equipe. Esse menino é terrorista. Você precisa fazer um coaching com ele. Um coaching com ele, que esse menino vai te dar problema. Eu aprendo muitas coisas. Vai te dar problema, esse garoto. Assim, porque eu acho que ele é muito observador e eu acho que ele consegue compreender que os conflitos, eles geralmente são gerados por problemas egoístas. Esse sou eu sou assim, eu vou fazer assim. E o problema do mundo. Então, quando você... eu acho que de tanto ele ouvir várias situações em que eu vou construindo uma oportunidade ele vai criando isso, assim como eu pude ouvir lá atrás. Eu não sou Gabriela, né? Com o que eu posso mudar o mundo? Então eu acho que eu trago um pouco disso para ele. Como que eu posso fazer diferente para reduzir os conflitos
egoístas que as pessoas elas carregam. Qual visão eu posso ter e tirar esse egoísmo? Porque aí é o exemplo, é o egoísmo, é a ética, é um contexto todo, é o ego que vai sendo construído e que você fala, poxa, será que esse é o caminho? Muito bem. Cris, olha para aquela câmera ali e fala para nós, a gente chegando aqui, aterrissando no final do seu episódio, que pode ir longe aqui, toda essa discussão, mas que recomendação, que conselho você daria para o pessoal tem que anotar, né? Porque eu anote aí. Anote. O que você quer que o pessoal anote? Gente, espero que tenha anotado um monte de coisinhas que você falou, né? Anote isso. Mas e agora? O que você quer que ele anote? Para sua carreira, para sua relação financeira. O que as pessoas têm que anotar? Eu acho que você descobrir, primeiramente, o seu propósito, né? O que é o seu propósito? Se autoconhecer. Por que você quer estar ali naquela posição? Qual é a diferença que você vai trazer para aquela posição? E estudar. Eu acho que, assim, todas as vezes que eu tive a oportunidade de ter um aumento de salário, a Cris estudou. E não é por ser mulher, não é por haver competitividade. Eu acho que o estudo nos torna menos ignorante, né? Nos abre caminhos e estradas diversas, assim. Então, o que eu falo para as pessoas é assim, estudar. Não importa se é no iPad, se é no celular, se é num livro manual, eu acho que é isso, assim. Você continuar até o fim da sua vida estudando e ampliando o seu conhecimento, né? Eu acho que a educação, ela realmente, de fato, é um divisor de águas dentro de todo o processo humano. Acho que legal. É isso. Anota aí. Anota aí. Super obrigado, muito simpática, foi muito legal a conversa. Passou rápido eu? Nada. Nada? Tá bom. Obrigado por estar aqui com a gente, gentil, trazer seu tempo aqui. Eu sei que é sempre oneroso, porque tempo é um recurso complicado. Muito obrigado por ter vindo, obrigado, Géser. Obrigado, Cris. Pessoal obrigado pela tua... Pessoal que está conectado. Pessoal que está conectado. Espero que tenham anotado e acompanhado até aqui. Obrigado pela tua disponibilidade, como o Mauro falou, e a tua transparência, de trazer tantas coisas pessoais e íntimas para a mesa, né, para a internet. Sim, sim. Né? E isso a gente tem que respeitar muito. Né? A tua história, né, as tuas experiências são extremamente fortes. Né? Às vezes podem passar despercebidas no meio do episódio, mas as pessoas têm que prestar atenção nisso e na sua liberdade e tranquilidade e leveza de falar disso. Sim. Porque você efetivamente transpôs isso. O nosso podcast ele tem... Essa é a grande... Não é mérito, é um grande aprendizado nisso. Não é mérito nosso, mas é mérito da criação do podcast, do ambiente onde a gente faz, que normalmente é um ambiente tranquilo, relaxado, não é um estúdio, e também da tentativa de fazer uma linguagem fluida, coloquial, informal, né? Então, eu acho que a gente consegue histórias tão bonitas quanto essa que você contou. Super obrigado pessoal. Obrigado, a gente se vê no próximo episódio. Sigam, compartilhem, recomendem, ok? A Cris, a Diamante. Diamante. Ok? O Géser, a Maturos, com a consultoria empresarial, Mauro, a Big Learning, com toda a parte de futuro, tecnologia, inteligência artificial. Sigam, esse é o podcast Anote Aí, que o nosso objetivo é levar conteúdo e informação para que vocês tenham cada vez mais independência, conhecimento e poder, pensamento crítico para transformar o mundo que a gente vive. Valeu? A gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau, pessoal. Abração.